Olá, tudo bem? Hoje a gente veio conversar sobre um assunto super interessante, um assunto que brilha meu olho e eu adoro incentivar e contar para as pessoas um pouco sobre isso, que é, você já pensou em trabalhar com o seu hobby? Pois é, essa coisa de trabalhar com o hobby é um tema super interessante, porque normalmente as pessoas quando pensam e quando falam do trabalho, elas sempre pensam naquele momento em que você está indo fazer uma coisa que te dá um prazer até a página 2, que não é o seu hobby. O seu hobby, ele é o que faz você estar desligando a sua cabeça do que você não gosta de fazer. O que faz você relaxar, o que faz você estar feliz em estar naquele momento fazendo. É uma coisa que você deixa para o seu fim de semana, é uma coisa que você deixa para suas férias, é uma atividade que você explora fora do seu horário comercial. E muitas vezes ele pode sim se transformar no seu trabalho e na sua profissão. É claro que quando a gente resolve fazer uma faculdade, um curso técnico, escolher um trabalho, a gente vai atrás de temas que são sim afinidades que tem com a gente e aptidões. Mas quando eu tô falando de transformar o seu hobby no seu trabalho, a gente vai além, a gente vai atrás da busca de um prazer, de uma realização que ela se transforma muito positiva quando você une ao seu hobby, que é exatamente o que te traz o prazer de estar fazendo alguma coisa. Um negócio assim bem interessante que eu gosto de dividir é um pouco da minha história. Eu sou a prova viva de uma pessoa que transformou o hobby em a minha atividade de trabalho, a minha atividade comercial. E isso me trouxe, além de bastante conforto em dividir isso com as pessoas, me traz diariamente uma realização e um peso muito leve quando eu tenho que enfrentar os desafios do meu trabalho, porque é claro que eles existem, principalmente quando você transforma o seu hobby em trabalho. Uma coisa que eu acho assim, eu sempre já conversei várias vezes com pessoas que eu aconselho. Quando uma pessoa me vem assim com uma ideia e fala, olha, eu tenho uma carreira, eu tenho uma profissão, eu estou desenvolvendo a minha carreira prosperamente, eu tenho uma segurança financeira que vem desse trabalho, mas a minha vontade, vendo você, Titina, é jogar tudo pro alto e investir no meu prazer, no meu hobby, no que brilha o meu olho. Então, o que eu respondo para essas pessoas? Seja ponderado, porque é óbvio que quando a gente ama um hobby, quando a gente ama uma atividade extra-trabalho, a gente brinca extracurricular, num primeiro momento é difícil a gente ter todas as ponderações que podem ser prósperas ou não de você trocar uma carreira certa por uma carreira não certa. Então, eu sempre falo assim, começa aos poucos. Não chega e vai pedindo demissão, ou não fecha a tua empresa, ou não sai falando para todos os ventos que você agora vai investir no seu hobby. Faça a coisa passo a passo, até para você sentir se é isso mesmo, se você está confortável ou se você estava, num primeiro momento, se iludindo com um pensamento, porque às vezes você está chateado, sobrecarregado, frustrado com o seu trabalho e você acaba entrando de cabeça no seu hobby, tendo uma expectativa de dinheiro, de retorno, de uma série de coisas que não vão ser imediatas. Então, por exemplo, eu uso até o meu exemplo pessoal. Eu sou a prova viva de uma pessoa que pegou o hobby e transformou no trabalho. Só que eu não fiz isso de uma forma desorganizada. Eu fiz isso de uma forma organizada. Eu tinha um trabalho, eu trabalhava numa confecção, eu trabalhava na área de vendas de uma confecção de malha, de malharia, meia malha, moletom e cotton lycra. Isso há muitos anos atrás, a gente está falando de coisa de quase 30 anos atrás, porque a minha empresa tem 26.
E eu comecei assim, eu adorava meu trabalho, não era uma coisa que eu não gostava, mas existiam coisas que me desmotivavam ao ponto de eu buscar outras ideias. A minha cabeça começou a se abrir para outras possibilidades. E, paralelamente a isso, eu sempre amei decoração. Eu sempre amei mudar minha casa o tempo inteiro, mudar quando eu morava com os meus pais, mudar a casa dos meus pais, trocar tecido, fazer uma mesa bonita, organizar geladeira. Eu sempre achei assim, aquela coisa de você pegar a caixinha da mexerica que vem da feira, arrumar ela bonita num prato, descasca umas, solta uns gomos das outras e põe na geladeira aquela mexerica bonita. Um prazer para mim fazer. Então, esse lado da decoração, da festa, da mesa bonita, de montar uma mesa de chá, de se preocupar sim em tirar o bolo do Tupperware e colocar o bolo numa boleira, isso tudo para mim sempre foi um prazer. Isso sim era uma coisa que eu gostava nos meus fins de semana de fazer. Então, como eu tinha esse olhar, quando as minhas amigas iam casar, elas pediam para eu ir junto na reunião de decoração, para eu aproveitar junto com elas toda essa parte de pitaco mesmo, de dar ideias. Então, eu sempre tive esse olhar gostoso. E um belo dia, uma amiga minha foi casar. Quando ela foi casar, ela me pediu para eu pilotar a decoração do casamento dela. Era um casamento médio de 250, 300 pessoas. Era um casamento, ela é uma pessoa muito moderna, muito descolada, então ela queria fugir um pouco daquele padrão clássico e tradicional que se usava na época. E aí a gente sentou às 6 mãos, porque foi ela, a mãe dela, super bacana, e eu, e criamos um projeto diferente. E aí, para mim, foi um desafio muito grande, porque de fato era uma coisa muito nova, um mundo novo, apesar de eu amar o que eu estava fazendo, ali começava a envolver um certo comprometimento de ter que dar certo. Porque quando você faz a coisa informalmente, como um hobby, você não tem um comprometimento daquilo 100% ter que dar certo. Claro, se o seu hobby é correr de carro, correr de moto, ou andar de bicicleta e participar de competições, é óbvio que você quer ganhar, você quer que isso dê certo, mas se não der certo, o seu comprometimento é com você não tem outras pessoas envolvidas. E naquele caso, tinham pessoas envolvidas. E aí eu trouxe esse ovinho, assim, muito vivo dentro de mim e foi muito legal. O casamento foi um sucesso em todos os sentidos e a parte de decoração foi muito legal. Ela ficou extremamente realizada, muito agradecida. As pessoas que estavam na festa não paravam de trazer elogios, e isso é uma coisa que estimula muito. Quando você vê, é aquela coisa da importância do elogio. Quando você vê que tudo que você colocou de amor, a tua energia, tudo que você pôs naquilo, te retorna numa forma muito bacana das pessoas estarem apreciando o que você fez, né, o seu trabalho. E aí, no meu caso, aí dividindo a minha experiência pessoal de transformar o meu hobby em trabalho, em a minha profissão, a minha empresa de hoje, que já tem 26 anos, foi ali que ela nasceu, foi ali que veio a segurança de falar, não, eu acho que agora é o momento em que eu posso sim investir e arriscar de largar a minha profissão, o meu trabalho certo, o meu ganha-pão certo e trocar ele por uma novidade. A gente tem que sempre alinhar as expectativas. E o que significa alinhar as expectativas? Isso é uma coisa muito séria para hoje em dia, porque hoje em dia, diferente do que antigamente, a gente tem, através das mídias sociais, o mundo lindo do Instagram. Então a gente começa a olhar e a gente acha que, é muito fácil achar isso, que o sucesso, que as coisas vão chegar num tempo muito rápido. E não é verdade. As coisas têm um processo de maturação, você tem um trabalho de crescer junto com o produto que você quer lançar, você tem um trabalho de passar uma credibilidade, de aprender mesmo. Às vezes você não sabe ainda tudo que você quer sobre o seu hobby, né? E mais do que isso, quando você vai transformar o que você faz como prazer numa coisa comercial, você tem que entender o que é comercial, né?
Então, por exemplo, eu mesma, eu tinha no primeiro momento uma paixão muito grande, estudava, frequentava, adoro até hoje, amo, o Ikebana. E quando você começa a trabalhar com festa, você começa a fazer manutenções em hotéis, em residências. O Ikebana não é um estilo que é 100% aceito. Então, se você se lança com um produto só ou uma paixão só, você precisa estar preparado para ter ou não uma aceitação mais rápida do mercado, né? Então, tudo isso diz: organize-se antes de transformar o seu hobby no seu trabalho, mas não deixe de fazer isso, porque é muito legal. É muito legal você fazer do que brilha o seu olho, do que você gosta de fazer no seu ganha-pão. Tem um negócio que eu gosto de falar que é assim, né? Que foi uma das coisas também que me motivou bastante. Chega uma hora que quando você está fazendo o que você gosta dentro do teu mundinho, ainda sendo um hobby, você não consegue expandir. No meu caso, eu queria fazer outros tipos de layouts de tecidos, de salas e mesas, e estilos de mesas que não eram mesas que estavam na minha casa, no meu dia a dia. E aí eu consegui expandir isso, sendo extremamente prazeroso, porque eu ainda, lembrando, estava fazendo o meu hobby, só que eu consegui expandir isso nas festas. Então, eu consegui trazer tudo que eu criava dentro da minha cabeça, que eu achava lindo, que eu desenhava, que eu guardava em pastas. Na época não tinha essa coisa dos telefones com pastas, né? Então, todos esses portfólios que eu fui guardando de referências, de coisas que eu queria fazer, eu comecei a trazer para os meus clientes. E isso também é um dos agregadores quando a gente fala em transformar o nosso hobby em profissão. É muito legal.